Queridos irmãos, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Para mim, é uma grande alegria, um grande prazer estar aqui nesta manhã para ministrar a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. Eu sou o pastor Gideão e vocês são bem-vindos nesta manhã. Hoje é domingo, 31 de julho de 2022, hoje é o dia do Senhor. Hoje é o dia de nos alegrarmos, hoje é o dia de nos reunirmos e prestar ao Senhor um culto, um culto racional, um culto de adoração, um culto agradável, aos olhos do Senhor. Mas agora, nessa manhã, nós vamos estudar a lição de número 5 da nossa EBD, com o título A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo. Então, antes da gente começar, eu peço que você dê um like aí neste vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, faça comentários e participe do chat. Vamos interagir bastante aqui nesta aula. E se você está nos visitando nesta manhã, você também é muito bem-vindo, coloque o seu nome aí no chat. Nós queremos conhecer você, queremos te dar uma saudação especial a você que nos visita nesta manhã. Então prepare aí a sua Bíblia, a sua revista, o seu material, que a gente já vai começar. E antes da gente começar, vamos fazer uma oração e pedir ao Senhor que esteja conosco nesta aula. Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus pelo tempo que nós temos, ó Deus, de estarmos agora na Tua presença, ó Deus, para ouvirmos a Tua palavra e ouvirmos aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Que o Senhor, meu Deus, possa estar tocando em cada vida nesta manhã, cada irmão, cada irmã que está diante, ó Deus, desta aula, que sejam impactados com a Tua santa e bendita palavra. Assim nós oramos, no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Graças a Deus. Irmãos, o nosso texto áureo, ele está em Romanos, capítulo 1, verso 20, que diz assim: porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. A verdade prática diz que tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. Então, esta é uma verdade prática realmente muito interessante, Falou tudo aqui. O nosso texto bíblico, o nosso texto oficial, ele está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 23, e eu vou pegar aqui a nossa revista e vou fazer esta leitura na revista. Você pode também aí acompanhar na sua revista a leitura do nosso texto oficial. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Glória a Deus pela sua bendita palavra, irmãos? Meus irmãos, em 1 João, capítulo 5, versículo 19, a palavra de Deus diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o controle do maligno. Então o mundo, jaz no maligno. O mundo, ele está nas garras de Satanás, nas garras do diabo. E que mundo é esse que está no maligno? Que fala o apóstolo João. Que mundo é esse que está nos braços do diabo? De que fala o apóstolo. Não é o cosmos, não é a terra criada, não é a natureza, mas são os homens maus,
são os homens idólatras, são os homens pecadores, são os homens ímpios. Então é esse tipo de mundo que está no maligno. Há no mundo, meus irmãos, um sistema maligno. Então todos os que vivem aqui neste mundo estão debaixo de um sistema maligno que se opõe a Deus, que se opõe à sua palavra, que se opõe à igreja de Cristo. Então, nós podemos dizer que, infelizmente, a maior parte da humanidade, né, o maior número, né, possível de pessoas, vamos dizer assim, né, infelizmente está presa nas garras deste sistema liderado pelo Deus desse século. Quem é o Deus desse século? É o diabo, é o próprio Satanás. E dentre as doutrinas e filosofias humanas contrárias à palavra de Deus e contrária, né, à fé cristã, estão o materialismo e o ateísmo, que não são criações ou invenções dos nossos dias, da pós-modernidade, vamos dizer assim, mas que nas palavras do pastor José Gonçalves, que é o comentarista da lição, foram despertadas nas últimas décadas. Então as ideologias do materialismo e do ateísmo, elas têm se revigorado nos últimos tempos e têm se revigorado como sutilezas do engano que procuram espreitar, que procuram rondar a igreja de Cristo. Então Satanás, ele é ardiloso e sagaz, e os ataques contra a fé cristã, contra a palavra de Deus, contra a igreja, e podemos dizer contra o próprio Deus, têm sido ferozes nesses últimos dias. E o inimigo, ele não tem poupado esforços para atacar cada vez mais. Podemos até dizer que ele está, né, queimando os seus últimos cartuchos. Ele sabe que pouco tempo lhe resta, então ele está aproveitando, né, para disseminar as maiores maldades, as maiores atrocidades possíveis. Ainda segundo o pastor José Gonçalves, né, o nosso comentarista da lição, nós vamos estudar a filosofia materialista e ateísta juntas numa mesma lição, porque são como duas faces de uma mesma moeda. Ambas se conduzem por princípios e pressupostos semelhantes. Então, ao invés de ter uma lição para estudar o materialismo, outra lição para estudar, né, o ateísmo, o pastor José Gonçalves condensou essas duas filosofias, esses dois sistemas, né, de filosófico, sistema de valores, numa lição só, porque tem os mesmos pressupostos e tem os mesmos princípios. Então, nesta aula, nós vamos fazer o seguinte, né? Como que eu vou operar nesta aula? Primeiro, operar no sentido de ministrar, né? Só Deus opera, meus irmãos. Mas vamos lá, né? Como nós vamos fazer nesta aula? Eu vou falar sobre o materialismo e vou falar sobre os princípios e pressupostos do materialismo. Eu vou gastar um tempo maior falando sobre materialismo, né, e apontando ali a sua história, o seu desenvolvimento, né, porque é praticamente a mesma coisa do ateísmo, conforme o próprio comentarista colocou. São os mesmos princípios, né, são os mesmos pressupostos. E no final da aula, eu vou fazer uma rápida abordagem do ateísmo. Então nós vamos gastar um tempo maior falando do materialismo por este motivo que eu acabei de explicar. Então vamos começar falando, né, sobre o materialismo. No primeiro tópico da nossa lição, se você pegar a sua revista aí, você vai ver que no primeiro tópico da lição, o comentarista, né, o pastor Gonçalves, já vou chamá-lo assim, Gonçalves, ele define materialismo como a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Para o materialismo só existe uma coisa, só existe uma realidade, e ela é a matéria. Não existe nada mais do que isto. Então, nesse aspecto, o materialismo, ele nega o mundo espiritual. Olha que perigo, né? Uma vez que a vida espiritual está fora do mundo material conhecido. Então, tudo que se pode saber, né, neste mundo que nós vivemos, é sobre a matéria,
sobre o mundo conhecido, sobre matéria. E tudo que está fora do âmbito da matéria, então ele é negado pelo materialismo. Logo, então, o materialismo vai negar o mundo espiritual. Os materialistas entendem que por não haver outra realidade além da material, então assim eles pregam, assim eles doutrinam. Não existe outra realidade além da material. Tudo que existe é a matéria. Então, por não haver outra realidade além da material, a religião se torna desnecessária. Isso porque, segundo eles, a religião existe em função de uma verdade revelada, que se encontra fora do domínio da matéria. Então, como a religião, se encontra fora, do ambiente da matéria, do domínio da matéria, a religião é negada pelo materialismo. Dessa forma, o materialismo diz que os milagres se tornam não apenas desnecessários, mas impossíveis de existirem. Assim, a revelação divina, conforme exposta na Bíblia, ela é rejeitada como mera superstição e produto da imaginação humana. Então aqui nós entendemos, criticando já o materialismo, que eles foram longe demais, porque eles negam, a existência dos milagres. Eles falam que não é apenas desnecessários, mas impossíveis. E assim, eles vão negando também a revelação divina, negam a Bíblia, negam a palavra de Deus, e eles tratam a religião, a palavra de Deus, eles tratam a própria divindade, o próprio Senhor, eles tratam como produto imaginário, produto da imaginação humana e superstição. Religião é coisa de gente supersticiosa. Agora vamos falar, de um dos maiores expoentes do materialismo, Karl Marx. Karl Marx, famoso materialista, ele viveu no século XIX e ele define religião pura e simplesmente como uma projeção da mente humana. Com isso ele ataca as religiões, sobretudo a fé cristã, a Igreja de Cristo. Então, para Karl Marx, o que é a religião? O que é a fé? O que é você crer em Deus? O que é você crer em Jesus Cristo? O que é você viver uma vida pautada nas Escrituras, vivendo e estando sendo dirigido pelo Espírito Santo? O que é isso? Isso é tudo bobagem, segundo Karl Marx, Isso é tudo projeção da mente humana. Então, com isso, Karl Marx ataca todas as religiões, Mas o principal objetivo dele, ao atacar as religiões, é, na verdade, atacar uma única religião, e a religião verdadeira, a religião cristã. Irmãos, nós sabemos que existem no mundo dezenas, centenas e milhares de religiões, mas só existe uma religião verdadeira, que é a fé cristã, que é o cristianismo, mas aquele cristianismo pautado nas Escrituras, comprometido com as Escrituras. Então, quando Karl Marx fala que a religião é uma projeção da mente humana, na verdade ele está atacando a verdadeira religião, que é a religião cristã, que é a fé cristã pautada nas Escrituras. O objetivo dele com isso é atacar o cristianismo, é atacar a Igreja do Senhor Jesus Cristo. A religião, para Karl Marx, consiste num mundo fantástico, uma fantasia criada pela mente humana, que tenta dar a certos fenômenos naturais um ar de sobrenatural. Então, para Marx, aquilo que deveria ser chamado de fenômeno natural é tratado nas religiões como fenômenos sobrenaturais. Então, esta é uma das críticas deles. Isso significa que a religião, com o seu Deus, não passa de uma mera ilusão, algo que não se deve dar crédito. Então, Marx, ele fala isso, que não se deve dar nenhum crédito às religiões, porque são meras ilusões. Ainda, a religião para Karl Marx, é uma farsa.
A religião para ele é um anestésico terrível, é um anestésico na terrível e dolorosa existência do homem. Então a religião, né, ou a ideia de Deus é uma coisa para os fracos. Então essa é uma ideia que está disseminada hoje no mundo inteiro. O que é religião para essas pessoas, para o materialismo, para o ateísmo também? O que é religião? É um anestésico para os fracos, é um remédio para aquelas pessoas doentes, é um remédio, né, para os fracos. Então, diante desse pensamento, Marx ele tem uma proposta para a religião, ele propõe algo para a religião, e a proposta dele é a destruição total da religião e seu Deus. Então ele dizia, somente quando a religião for destruída é que o homem recuperará a sua liberdade e a sua dignidade. Então, para os pensadores materialistas, a criatura inventou o Criador, o homem inventou Deus, e portanto ela é, né, verdadeiramente o Criador. A criatura, o homem, é verdadeiramente o Criador. Então aqui a gente vê assim, uma inversão de valores, uma inversão de papéis, uma blasfêmia, né, uma afronta contra o Deus vivo. Porque o materialismo coloca o seguinte, que Deus não existe. Deus é uma invenção da mente humana. E se Deus é uma invenção da mente humana, então Deus é uma criatura. E quem é o criador? É o próprio homem. O homem inventor Deus. O homem é o criador de Deus. Isto é uma terrível blasfêmia contra o nosso Deus, que é um Deus santo, que é um Deus verdadeiro, que é um Deus zeloso, que é um Deus, né, benigno, magnificente. Então isso é uma afronta contra o Deus verdadeiro. E isso só pode ter origem, né, na malignidade de Satanás. Então, na visão dos materialistas, né, e dos ateístas, a ciência ela pode nos ajudar a não procurarmos mais por apoios imaginários, a não inventar mais aliados no céu, mas a olhar para os nossos próprios esforços aqui embaixo, para tornar este mundo um lugar mais adequado para se morar. Então, o que os materialistas e o que os ateístas estão propondo para este mundo é uma felicidade sem Deus, é uma felicidade sem religião. E eles chamam, né, o conforto que vem do céu para nós, eles chamam, né, o apoio de Deus para nós como apoios imaginários e aliados no céu. Então, na visão materialista e ateísta, nós devemos, né, eliminar, nós devemos, né, acabar, né, com este apoio que vem do céu e com esses aliados do céu. E devemos viver tudo aqui na terra, né, porque o que existe é a matéria. Agora, é interessante, né, e a palavra de Deus nos fala aqui em Colossenses, capítulo 3, no verso 1 e 2, ele fala assim, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Então, se por um lado, o materialismo e o ateísmo diz o seguinte, não busquem apoios, né, aliados no céu, não busquem apoios imaginários, né, não busquem aliados no céu. E a palavra de Deus diz justamente o contrário. E ela fala, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. O materialismo e o ateísmo, ele implora, ele roga que nós busquemos as coisas aqui da terra, porque o que existe é a matéria. O materialismo, ele nega a realidade espiritual. Ele nega a existência de Deus, a existência dos anjos, a existência, né, do diabo, dos demônios, dos milagres, o sobrenatural. Então, o materialismo e o ateísmo é uma negação das Escrituras, é uma negação da palavra de Deus. Mas Jesus revela algo sobre Deus em João, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. No diálogo, né, com a mulher samaritana no poço de Jacó, ele revela algo maravilhoso quando diz, Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adoram,
o adorem em espírito e em verdade. Então nós sabemos pela palavra de Deus que há uma realidade espiritual absoluta, que é o Senhor, que é o nosso Deus. O nosso Deus é espírito. E ele se importa, né? Que os que o adoram o façam em espírito e em verdade. Agora, eu quero analisar esse termo, né? Materialismo. O termo materialismo, ele é formado pela união da palavra materialis, que vem do latim e significa material, e o sufixo ismo, para formar então a expressão materialismo. Agora, olha que interessante, né? Esse sufixo ismo é o acréscimo ao radical materialis. Este sufixo, né, o sufixo ismo, ele modifica o radical, porque o carrega de um sistema de pensamento, de uma ideologia, de um conceito filosófico, de uma forma de ver o mundo. Então, toda palavra que tem esse sufixo ismo carrega em si uma ideologia. Por exemplo, a palavra é pragmatismo, a palavra hedonismo, secularismo, materialismo e ateísmo. Então, tudo que leva o sufixo ismo, esse sufixo ismo está carregando aquela palavra de um sistema filosófico, de uma ideologia. Então, a matéria, que vem do latim, né, materialis, é uma coisa, e materialismo é outra coisa, né? Assim, podemos dizer assim, que completamente diferente. Por quê? Porque o sufixo ismo acrescenta uma ideologia à palavra, à expressão matéria. Então, materialismo já é um sistema de pensamento, né, que foi acrescentado, né, à expressão, à palavra matéria. Nós cristãos evangélicos, não aceitamos o materialismo com o seu sistema de crenças e valores, mas nós cremos na matéria. Então esse é um dos problemas, né, vamos dizer assim, desse acréscimo, desse ismo que é acrescentado à palavra materiais. Nós, como cristãos, nós cremos na matéria, nós acreditamos na matéria, mas nós não cremos no materialismo, porque ele está cheio de uma ideologia, de um sistema de valores, de um sistema filosófico que é contrário às Escrituras, que é contrário à nossa fé. Então, nós cremos na matéria e nós somos matéria. Nós somos materiais, né? Cremos que, enquanto criação de Deus, nós temos uma parte material, que é o corpo físico, mas também nós temos uma parte imaterial, que é o espírito e a alma. Então, nós, cristãos, não negamos a existência da matéria. O que nós combatemos é o materialismo. Então a visão, né, assembleiana, pentecostal, histórica, sobre a antropologia bíblica, afirma que o homem é um ser tricotômico, formado por 3 tomos, ou formado por 3 partes. Então, o homem é um ser complexo, formado por 3 partes: o espírito, a alma e o corpo. E essas 3 partes, elas são parte material, matéria e parte espiritual. Em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo fala nessa carta, né? E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, combatendo o materialismo, nós negamos que o homem seja, né, somente matéria. O homem é matéria, mas ele também tem uma parte imaterial, o espírito e a alma, conforme falamos. Agora, a visão do materialismo em relação ao homem. De acordo com o materialismo, as pessoas humanas são objetos materiais. Suas partes são materiais. Por exemplo, o homem, né, ele é composto de carne, de osso, de sangue, de moléculas, de átomos, de elétrons. E isso também inclui uma outra lista
onde está relacionado, né, com o pensamento, o sentimento, a mente, a vontade. Estes também são matéria, porque estão conectados com o cérebro. Então, segundo o materialismo, não há mentes separadas do cérebro. Todos os fenômenos podem ser explicados em termos materiais. Todos os fenômenos são resultados de interações materiais. E a matéria é a única substância que existe. Então, para o materialismo, não existe outra substância que não seja a matéria. Então, conforme vimos aqui, até o pensamento, até as ideias, até a mente, até a vontade é material. São fenômenos materiais, porque estão conectados com o cérebro, estão conectados com a matéria. Então, essa definição de homem como objeto material, o que é o homem no materialismo? Simplesmente isso, é um objeto material. Isso denigre, né, a complexidade do homem. O homem não é um ser tão simples assim como pinta, como descreve o materialismo. Então, para o materialismo, as neurociências progrediram a ponto de explicar como físicas as entidades do pensamento, do sentimento, da mente e da vontade. Tudo isso são fenômenos físicos. Agora, vamos falar do desenvolvimento dessa doutrina materialista, né? Já falamos isso, repetimos nessa aula, que os pressupostos e os princípios são os mesmos do ateísmo. Então, enquanto a gente fala aqui sobre o materialismo, você deve pensar também no ateísmo. São os mesmos princípios e pressupostos. A doutrina materialista foi desenvolvida ao longo da história. Então, o nosso comentarista, o pastor José Gonçalves, ele fala que o materialismo e o ateísmo, eles estão em evidência, né? Tiveram como se fosse assim, né? Mais evidência nas últimas décadas. Mas isso é uma construção histórica. Então vem de muito tempo, vem de muitos anos atrás, né? A construção, o desenvolvimento do materialismo e do ateísmo. No ano 300 a.C., o filósofo grego Epicuro tinha uma escola em Atenas, na Grécia, onde ele ensinava algumas ideias embrionárias do materialismo e do ateísmo. Podemos até dizer assim, as raízes do materialismo e do ateísmo, elas vêm da Grécia Antiga. Né, dentro o ateísmo e o materialismo como sistema filosófico, como sistema de pensamento organizado. Isso vem da Grécia Antiga, 300 anos antes de Cristo. Já tinha lá filósofos, já tinha lá pensadores que já estavam colocando as bases dessas doutrinas. Então havia, né, na Grécia Antiga, um pensador grego chamado Epicuro. E Epicuro tinha várias ideias. Eu quero trazer aqui 2 ideias de Epicuro. A primeira ideia dele é a seguinte: ele pregava a libertação dos deuses. Então Epicuro dizia que os homens precisam se libertar dos deuses. Para ser feliz, para o homem alcançar o sentido da vida, o propósito da vida, ele dizia que o homem precisava se libertar da crença nos deuses como protetores e encarregados dos seus destinos. Os deuses, segundo ele, não interferem na vida de ninguém. Então, olha, irmãos, a sutileza desta doutrina, desse sistema filosófico. Sutileza por quê? Porque não nega a realidade da existência de Deus. Pelo menos lá naquele período, 300 anos antes de Cristo, o que Epicuro estava propondo não era negar a existência de Deus, mas dizer o seguinte: nós homens não precisamos de Deus para nada. Deus, né, os deuses não interferem na vida do homem. Sendo assim, o homem pode ser feliz e pode alcançar a felicidade sem a ajuda dos deuses. E sem os deuses estar interferindo no seu destino. Então a felicidade, segundo Epicuro, depende exclusivamente do homem. Então ele falava, né, que o homem, para ser feliz, dependia apenas dele. E não de uma interferência, né, uma interferência divina, vinda de outro mundo.
Então, este primeiro ataque à doutrina, este primeiro ataque dessa doutrina, né, e desta filosofia, atinge frontalmente a existência de Deus. Trocando em miúdos, né, ele não nega que Deus existe, né, ou que os deuses existam, mas afirma que Deus não intervém na vida de ninguém. Então Deus, para Epicuro e para esses pensadores do antigo, é um Deus inútil. Deus, né, é inútil, é inoperante, e nós não precisamos deles para nada. E tudo está em nossas mãos, tudo depende de nós. Então nós não dependemos de Deus para nada. Isto, na verdade, é um anti-evangelho. Isso, na verdade, né, é uma ideia totalmente antibíblica. Porque o que diz, né, o Evangelho? O Evangelho diz que Deus, o próprio Deus, se manifestou em carne na terra. Em João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, que coisa tremenda, que mistério maravilhoso. A palavra de Deus eterna, a palavra eterna se encarnou, se tornou carne, né? Jesus Cristo veio ao mundo, se encarnou aqui. Porém, esses filósofos antigos, esses pensadores antigos, né, na raiz do materialismo e do ateísmo, diz lá que Deus é um Deus inoperante, um Deus que não intervém, um Deus que não opera, um Deus que não ajuda, não ajuda o homem em nada. Então o homem tem que viver sem, né, a ajuda de Deus. Mais tarde, bem mais tarde, agora no século XIX, essa doutrina ela vai se desenvolvendo ao longo da história. O materialismo e o ateísmo vão sendo desenvolvidos ao longo da história. E no século XIX, né, o outro pensador chamado Nietzsche, filósofo, ele vai dizer que Deus está morto. Então, se 300 anos antes de Cristo, Epicuro dizia que os deuses não interferem, os deuses não intervêm, os deuses são inoperantes e não estão atuando na vida de ninguém, agora no século XIX, Nietzsche vai dizer que Deus está morto. A propósito dessa afirmação de Nietzsche, de que Deus está morto, essa sentença, né, que Deus está morto, significa que o mundo suprassensível, vamos chamar assim, né, o mundo espiritual, que está além da matéria, não tem força de atuação em nosso mundo material. Então esta é a ideia deles. Então o mundo espiritual não fomenta a vida neste mundo material. Sendo assim, a religião, sobretudo a religião cristã, a fé cristã, acabou, não existe mais. Deus, né, que representa toda a ideia, né, de um sistema de valores espirituais, de um mundo espiritual, Deus, que é a ideia do absoluto, está morto, segundo, né, esse filósofo. E se Deus está morto, na concepção, né, do materialismo e do ateísmo, então os homens agora têm que se livrar de tudo aquilo que foi imposto pela religião, né, na cultura. E nós precisamos, né, na ideia deles, nós assim, né, eles precisam, né, sepultar os valores da cultura judaico-cristã, construída nos últimos 2000 anos. Então, é preciso sepultar a ideia de Deus, é preciso sepultar a ideia de família, é preciso sepultar a ideia de uma ética cristã, de uma moral cristã. Por quê? Porque tem que ser criado agora um novo mundo. Um mundo sem a religião, um mundo sem Deus. Então essa é a ideia, né, do materialismo, do ateísmo, são os seus princípios, são os seus pressupostos. A segunda ideia de Epicuro, eu falei sobre a primeira, que era a libertação dos deuses. A segunda coisa que ele pregava é que os homens precisam de uma nova concepção acerca da morte. Então ele dizia, você deve se libertar do temor da morte. Para Epicuro, né, que viveu lá no século, viveu lá em 300 anos antes de Cristo, os homens deveriam ter uma libertação, se libertar desse temor de morrer. Então, para Epicuro, o que era a morte? A morte para ele era o nada. A morte era o total aniquilamento do homem, é a extinção da vida.
Então não existe vida após a morte. E se não existe vida após a morte, não há sofrimento, nem prestação de contas, nem julgamento, nem céu, nem inferno. Então a morte ocasiona o extermínio das sensações. Tudo que existe, segundo o materialismo, o ateísmo, são as sensações materiais. E na morte acontece a extinção dessas sensações. A morte é a desintegração da matéria. Então, diante dessa realidade da morte, que é o total aniquilamento, a extinção, como o homem deveria viver? Como o homem deveria viver, uma vez que ele deve se libertar, né, desse temor da morte? O homem deveria viver de tal forma que elimine, né, a dor e encontre o prazer nesta vida. A busca pelo prazer é o propósito da vida, é o sentido da vida, segundo os epicureus. E os epicureus adotavam ainda a seguinte filosofia de vida: coma, beba e case, porque você morrerá. Tudo que existe é essa vida, tudo que existe é esse plano, é o plano material. Sendo assim, você deve aproveitar a vida. E eles tinham essa máxima: comam, bebam e casem. Em 1 Coríntios 15, 19, Paulo vai dizer o seguinte, que se nós esperamos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E no versículo 32 de 1 Coríntios 15, ele diz: se os mortos não ressuscitam, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se o primeiro ataque, né, do inimigo, através dessa doutrina dos epicureus, 300 anos antes de Cristo, foi o combate contra a existência de Deus, o segundo ataque foi ao ponto de vista da Bíblia, de que fomos criados para a eternidade, para viver eternamente. É isso que diz a palavra de Deus. Nós fomos criados para viver eternamente. Então, na visão bíblica, tudo que nós fazemos aqui tem implicações eternas. Então, mas na visão, né, do ateísmo e do materialismo, não há implicações eternas. Toda a realidade está restrita ou limitada ao agora. Não há nenhum propósito eterno. Nestas visões, né, que podemos dizer assim, malignas, você não deve buscar nenhum sentido na eternidade. Você não deve ter nenhuma expectativa de uma eternidade, porque tudo que existe é o agora. Segundo o pastor José Gonçalves, nosso comentarista, a verdadeira raiz do materialismo e do ateísmo é o pecado do homem. É a queda do homem. O pecado é a causa primária da incredulidade e da cegueira espiritual. E o desenvolvimento da doutrina materialista não é o resultado de uma evolução do pensamento humano, mas da ação direta do diabo, o Deus desse século, no coração dos incrédulos, endurecendo-os e afastando-os do seu Criador. Em 2 Coríntios 4:4, Paulo diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, há toda uma orquestração maligna para impedir o homem de enxergar a verdade. E isto já tem muito tempo, meus irmãos. É desde o Jardim do Éden que o inimigo tenta cegar o entendimento dos homens, né? Ele tenta orquestrar uma forma de ocultar do homem a verdade. Mas nós sabemos que a verdade existe. E existe uma verdade absoluta, que é o nosso Deus. Aleluia. No terceiro tópico dessa lição, que fala assim, pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas. No item 2, diz o seguinte: negação de que o homem é um ser singular. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, versos 26 a 28. Isso significa que o homem, ao contrário das demais coisas criadas, reflete a imagem de seu Criador. O homem é a coroa da criação divina. Então,
Se o materialismo diz que o homem é simplesmente um objeto material, as Escrituras falam que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele é um ser complexo, espírito, alma e corpo, criado para viver eternamente, criado, com vocação para a eternidade. Contudo, o materialismo e o ateísmo negam essa singularidade do homem em relação às demais espécies. Nesse aspecto, para eles, o ser humano não possui uma alma imortal e, por isso, não passa de um simples produto da cadeia evolutiva. Então, na visão materialista e ateísta, o homem não possui uma alma imortal. A vida do homem se encerra neste mundo e nunca mais, jamais ele existirá. Jamais ele existirá. É o aniquilamento total daquele ser. É o desaparecimento completo daquele ser. Não existe um mundo no porvir. Não existe uma vida eterna. E se não existe vida eterna, não existe esse negócio de Deus, de julgamento, de céu e inferno. Nada disso existe. Muito bem, o ateísmo. Já falamos aqui bastante sobre materialismo, sobre os pressupostos e princípios que são os mesmos, para os dois. São as duas faces da mesma moeda, conforme o nosso comentarista. O ateísmo tem a seguinte definição na nossa revista. O ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus, sobretudo a de um Deus pessoal, conforme revelado na Bíblia. O ateísmo anda de mãos dadas com o materialismo. Então, o ateísmo, ele nega o ponto central do cristianismo. O ateísmo rejeita o núcleo central do cristianismo, que crê na existência de Deus e que ele criou do nada, a partir do nada, o universo e tudo que nele há, inclusive o homem, e que tem soberania absoluta sobre toda a criação. Então nós sabemos pela palavra de Deus, pelas Escrituras, que Deus existe. Aliás, podemos dizer assim, que as Escrituras, elas não tentam em nenhum momento provar a existência de Deus. A Escritura já parte do pressuposto de que Deus existe. Se o homem não quer crer, se o homem não crê na existência de Deus, problema dele, e ele tem um sério problema em não crer na existência de Deus. Mas o que a Bíblia diz, nas primeiras palavras da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, a Bíblia, ela passa de ela começa com uma afirmação, com um pressuposto. Deus criou os céus e a terra. Se Deus criou, então Deus existe. Mas a Bíblia não tenta falar assim, olha, no princípio havia um ser, e esse ser, existe de verdade, creia nele. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. E ela parte do princípio de que Deus existe. E Deus criou todas as coisas. E segundo as Escrituras, que nós cremos na palavra de Deus, Deus criou todas as coisas do nada. Então, nada existia. E do nada Deus criou todas as coisas. É chamada de criação ex nihilo. Deus criou do nada todas as coisas. E fez tudo perfeito. E na criação do homem, o Senhor caprichou. Deus caprichou e fez o homem como coroa de sua criação. E agora esse Deus, ele tem total direito sobre o homem. Tanto é que esse Deus agora, ele pode controlar não apenas a sua criação, mas ele pode controlar todas as coisas que estão criadas. Porque Deus é soberano sobre todas as coisas que ele criou. Tudo está no controle de Deus. No entanto, o ateísmo, essa doutrina, esse pensamento, essa filosofia, vamos dizer assim, nega este ponto central, esse núcleo central da existência de Deus, de que Deus criou o homem, de que Deus criou o universo, Deus criou todas as coisas e ele tem soberania absoluta sobre todas as coisas. Muito bem. O quarto ponto da nossa lição diz assim, respondendo ao materialismo e o ateísmo. Diante dessas duas doutrinas
filosóficas, diante desses dois sistemas de pensamentos, que resposta nós como cristãos podemos dar a esses dois sistemas? Será, né, que há, né, alguma resposta que possamos dar, né, ao materialismo e ao ateísmo? Então vamos lá, vamos dar uma resposta. Primeiro, devemos fazer uso correto da razão. Essas filosofias dizem recorrer à ciência para fundamentar seus pressupostos. Contudo, convém dizer que aquilo que eles denominam como ciência é, na verdade, cientificismo. Ou seja, a ciência usada fora dos seus parâmetros e dos seus princípios. Então podemos dizer o seguinte, que a verdadeira ciência, né, é algo que Deus deu aos homens. Deus capacitou aos homens a fazerem grandes descobertas científicas. E a verdadeira ciência, nós não somos contra ela, mas somos contra o cientificismo, que é você colocar um sistema filosófico, um sistema de pensamento completamente, né, equivocado dentro da ciência. E aí o cientificismo, nós somos contra. O cristão, ele não precisa negar a razão para crer em Deus. Então, o cristão, ele não tem que ser alguém desprovido de conhecimento, desprovido da razão. A crença na existência de Deus, ela não é irracional, né? Então, o crente, nós, cada um de nós, deve usar a razão e a fé. Então, o nosso Deus, ele fez o mundo, criou todas as coisas, e ele se revelou ao homem, e o homem só pode perceber Deus, o homem só pode ver que Deus existe através da sua razão mesmo. Por quê? Se ele não tiver o entendimento de Deus pela sua razão, que o próprio Deus criou, de que outra forma o homem vai conceber Deus, a existência de Deus? Então passa pela razão, pela fé e pela razão. Então nós cristãos não temos que pensar que a crença em Deus seja algo irracional. Pelo contrário, foi Deus que criou o homem, foi Deus que criou o homem com esse atributo, né, de ser o homem um ser racional, um ser pensante, alguém que pode pensar, alguém que pode raciocinar. Então eu posso pensar na existência de Deus, que existe um ser maravilhoso, que criou todas as coisas, segundo a palavra de Deus. Então, um crente, ele não é alguém, né, desprovido da razão. Pelo contrário, ele usa a sua razão de forma inteligente, né, para perceber as coisas. Uma outra coisa, né, interessante. Precisamos conhecer a cultura em que vivemos, o modo de pensar das pessoas, como as pessoas se comportam. E precisamos dar a essas pessoas uma esperança, a razão da nossa fé. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, ele diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. O que Pedro está dizendo aqui é que nós temos que consagrar as nossas vidas, o nosso coração a Deus. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, no coração. E estejam preparados, estejam prontos, aptos, para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, o nosso combate contra o materialismo e contra o ateísmo é um combate com mansidão e temor. A nossa resposta tem que ser desse jeito. É um combate com mansidão e temor. Não é um combate com armas físicas, armas materiais, né, para destruir alguém, para matar alguém, para ceifar a vida de alguém. Mas como diz a palavra do Senhor, né, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Então a resposta a essas filosofias humanistas é também a afirmação da verdade da Bíblia. De que forma nós respondemos a essas filosofias, a essas teorias, a esse sistema de pensamento? Fazendo afirmações da Bíblia, da palavra de Deus. É na Bíblia que nós encontramos as verdades de Deus.
Então, é na Bíblia que nós vamos encontrar as verdades de Deus de uma forma precisa e sem erros. Deus se revelou, né, nas páginas das Escrituras como um ser criador, como um ser sustentador, como um ser mantenedor do universo. O que nós precisamos fazer é afirmar as verdades da palavra de Deus. O que nós precisamos fazer é ensinar a palavra de Deus, é pregar a palavra de Deus. Glória a Deus, né, irmãos? Hebreus capítulo 11, versículo 3. Diz assim: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então as Escrituras afirmam a criação, né, feita por Deus, e nós precisamos crer nisso, nós precisamos ter fé na palavra do Senhor, porque assim, né, nós vamos conseguir compreender aquilo que Deus deixou na sua palavra. É pelas Escrituras que ficamos sabendo que Deus se revelou de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Em Colossenses capítulo 2, versículo 8 diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Essas filosofias procedem de fontes humanas e também malignas. Então Satanás está por trás dessas filosofias, desse sistema de valores. O mundo jaz no maligno. Então Satanás, ele vem arquitetando, ele vem mentoreando os seus adeptos. E essas doutrinas não têm outra fonte a não ser, né, o próprio homem e Satanás. Outra resposta que podemos dar, né, a essas filosofias, ao materialismo e ao ateísmo: a simplicidade do Evangelho. Glória a Deus, a mensagem do Evangelho, ela é simples, e qualquer ser humano, independente de seu preparo intelectual, ou independente de sua origem, é capaz de entender. Basta dar lugar ao Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem na verdade convence o homem que Jesus é o Filho de Deus? Quem convence o homem que Deus existe? Quem convence o homem da realidade do mundo espiritual, do mundo vindouro, da eternidade? É o Espírito Santo. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Glória a Deus. Irmãos, eu quero concluir essa aula lendo aqui, na página 28 desse livro aqui. É um livro lançado pela CPAD, Criacionismo, Verdade ou Mito, do autor Ken Han. E aqui na página 28 tem algo aqui interessante que eu gostaria de ler aqui para os irmãos e concluir essa aula dessa forma. E ele fala aqui o seguinte: você pode acreditar nas ideias do homem falível de que Deus não existe, ou confiar na perfeita palavra, nos 66 livros da Bíblia que dizem, né, que Deus existe, que tem como pressuposto que Deus existe. Em quem você vai acreditar? Você vai crer na palavra do homem que é falível, ou você vai crer na palavra de Deus que é infalível? Nos 66 livros que afirmam a existência de Deus, a realidade do mundo espiritual, a realidade do céu e do inferno, que fala sobre Jesus Cristo, em quem você vai crer? No homem ou na palavra de Deus? A questão é simples. O autor fala, é uma questão de fé, é uma questão de crer. Deus existe ou não existe? E ele fala aqui, o estimulante é ser cristão, o estimulante em ser cristão é saber que a Bíblia não é apenas um outro livro religioso, mas, conforme afirma, é a palavra de Deus, é a palavra do Criador, né? E John Piper tem uma frase interessante: Deus escreveu um livro, né? O Deus Todo-Poderoso escreveu um livro. Glória a Deus. Então, este aqui não é simplesmente um livro de religião. Este é o livro do próprio Senhor, do próprio Deus. Aleluia. Só a Bíblia explica a beleza e a feiura.
Só a Bíblia explica a vida e a morte. Só a Bíblia explica a saúde e a doença, o amor e o ódio. Só a Bíblia fornece relato verdadeiro e confiável da origem de todas as entidades básicas da vida e de todo o universo. Só a Bíblia tem explicação plausível para essas coisas. Ela é o relato e o relato histórico da Bíblia foi confirmado vezes sem fim pela arqueologia, pela biologia e pela astronomia. Então nós estamos seguros pela palavra de Deus. Mas se você for, para o conhecimento humano, para a verdadeira ciência, você vai ver que a biologia, a arqueologia, a história, a astronomia também comprovam o que diz a Bíblia. Nenhuma contradição ou informação errônea foi encontrada nas páginas da Bíblia, embora tenha sido escrita ao longo de centenas de anos por muitos autores e por diferentes autores, cada um deles inspirados pelo Espírito Santo. Por fim, ela não somente conta quem somos e de onde viemos, mas também compartilha as boas novas de como podemos passar a eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. E agora nós queremos fazer um convite para você participar da campanha dos 1000 Valentes. Uma campanha especial para a compra desse espaço onde nós estamos aqui, na Avenida Espírito Garcia, em Campo Grande, na antiga fábrica do couro. Contribui, seja também um dos valentes, nos ajude nessa campanha para a compra desse espaço. E você também pode ofertar agora pelo Pix, pelo PicPay e também por transferência bancária. É nossa herança, todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança, toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. No mundo
Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa aula. Obrigado a Deus pela tua palavra. Que o Senhor possa nos trazer cada vez mais entendimento da tua palavra, Senhor. E que o Senhor nos abençoe para que a nossa fé possa estar fortalecida dia a dia na tua palavra que é bendita, que é santa. No nome de Jesus, o teu Filho, nós assim oramos. Amém.